A paz do Senhor, jovens de Deus. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às gravações das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da Sala dos Jovens Conecta Mais Jovens, que nesse segundo trimestre de 2022 estamos falando sobre moldados pelo caráter de Cristo. Jovens, já chegamos na lição de número 9. Professores, olha aonde nós já chegamos. Lição de número 9. E o que nós iremos aprender na lição de número 9? Não vim para ser servido, mas para servir. Vamos falar hoje sobre o serviço para o reino de Deus, o serviço prestando aos próximos, com a ajuda de Cristo e com a ajuda do Espírito Santo. É o que nós vamos aprender hoje. Você sabe que na sala do Conecta Jovens a gente usa o celular. Hoje eu trouxe o tablet porque as vistas já não são mais as mesmas, então vamos ler aqui no nosso tablet a Bíblia. Então você conecta, tá? Lição é Conecta Mais Jovem, conecta no seu celular, que é o que eu tenho pedido, instruído você para ter a Bíblia no seu celular. Se você tem a sua revista impressa, você pega ela. Se você não tem, tem no PDF. Seus marca-texto para a gente marcar as referências aqui importantes e vamos aprender sobre servir no reino de Deus com excelência e tendo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos jovens, queridos professores, eu quero aqui fazer um pedido de início. Eu fiz um pedido lá na sala da CPAD Adultos, que os vídeos não estavam chegando a 1.000, 2.000. E a sala do adulto da CPAD tem o vídeo da lição número 8, chegou a 2.500. Só está faltando agora a sala do Conecta Jovem atingir a casa dos 1.000. Então vamos aí, jovens. Vocês têm a influência de influenciar outros jovens, mandar para outros jovens. Vamos fazer a sala do Conecta Jovem com os vídeos acima de 1.000 visualizações, porque a da Betel, sala adulto, é 4.000, 3.000, 4.500, 5.000 visualizações. Tá faltando só vocês, jovens. Eu conto com vocês para que esse vídeo, as aulas do Conecta Jovem, chegue na casa das 1.000 visualizações. Tudo bem? Posso contar com você? Professores, replica isso aí. Vamos atingir essas metas que é importantíssima para o canal Bíblia para o Cotidiano. E eu, Tony Pinho, fico muito agradecido. Lição 9. Não vim para ser servido, mas para servir. Uau! Aqui, para os dias de hoje, para os dias atuais, para os jovens, pastores, professores, isso aqui é importantíssimo. E onde é que está o nosso texto de referência para falar sobre esse assunto? Livro de Mateus, capítulo de número 20, do verso 21 ao verso de número 28. Que nos diz assim: o que você quer? Perguntou ele, e ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, respondeu eles. Jesus disse: certamente vocês beberão, do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Quando os outros 12 ouviram isto, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações
as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser seu servo. 27. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo. 28, para nós encerrarmos: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que história é essa aqui, professor Tony? Aqui nós temos uma história que uma mãe, no caso aqui a esposa de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu, pede: põe o meu filho sentado à tua esquerda e o outro à tua direita, quando entrares no teu reino. Jesus fala assim: primeiro, ele não pode beber o cálice. Ele diz, até pode, porque eles vão morrer. O beber o cálice aqui era morrer pelo o Cristo, morrer pelo Evangelho. Só que Jesus diz para ele que não dá para determinar ele sentado à esquerda e à direita, porque é determinado pelo Pai. Só que os outros 12 ficam: opa, que negócio é esse? Está querendo privilégio? Está querendo algo a mais do que os demais? Aí eles falam, Jesus deixa bem claro: vocês querem ser o primeiro? Sirva. Vocês querem a honra? Sirva. Porque eu vim servir, e eu vindo servir, vocês têm que tomar o meu exemplo. Então temos que aprender com Jesus a servir. É isso que Jesus está nos ensinando, é isso que nós vamos aprender hoje. Quer ser primeiro, jovens? Então sirva. Professores, querem ser primeiros? Então sirva. A ordem de Jesus é que nós venhamos servir uns aos outros. Vamos lá. O nosso versículo do dia: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Onde que se encontra isso aqui, professor? Livro de Lucas, capítulo 19, verso de número 10. Vamos agora para a nossa verdade aplicada. E você sabe que na verdade aplicada tem uma mãozinha assim, que significa que você tem que fazer o quê? Clicar nesse botão com a mãozinha para deixar o gostei. Nossa verdade aplicada: o ministério de Jesus foi pautado em uma vida dedicada ao serviço. Opa, eu quero ser seguidor de Cristo, então eu tenho que fazer o quê? Servir. É assim que eu tenho que agir perante a sociedade, perante a igreja, perante os meus familiares. Eu tenho que servir a favor do reino, que o reino cresça através dos nossos serviços. Motivo de oração de hoje: oremos para que sejamos servos disponíveis ao serviço do reino, como foi nosso Jesus Cristo, ou o nosso Mestre Jesus Cristo. Então, liga aí o seu fone de ouvido via Bluetooth ou põe o seu ouvido auricular e escuta esta oração. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti a oportunidade que estás nos concedendo de aprender da lição de número 9. E hoje nós te pedimos que Tu coloque em nosso coração, na nossa mente, em nossas mãos, o desejo de servir ao Teu reino como Cristo serviu e honrou a Ti. Então que nós possamos Te honrar através do serviço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, jovens. Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução nos diz: mesmo sendo Deus, Jesus viveu em total submissão ao Pai e, como servo, mostrou que todos os seus seguidores precisam viver uma vida para servir a Deus. Isso implica em estar disponível para Deus e acessível às pessoas. Opa, aqui tem uma informação importante, meus queridos professores e jovens. Sabemos que Jesus serviu, mas olha o que o nosso escritor aqui, o nosso comentarista aqui coloca, pastor César. Isso implica em estar disponível para Deus. Até encontramos pessoas, jovens, professores, adultos, anciãos, disponíveis para Deus.
querendo adorar a Deus. Só que essa outra parte já não é tão realidade e acessível às pessoas. Eu sirvo a Deus, mas não quero ter vínculo com ninguém. Eu sirvo a Deus, mas não quero ser acessível a ninguém. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Temos que estar disponível a Deus e acessível às pessoas, para que a gente possa exercer esse ministério tão importante do serviço ao reino de Deus. Nosso ponto-chave de hoje, olha só, ponto-chave. Servir a Deus é um privilégio e uma grande responsabilidade. Replica aí, jovem. Ó, que coisa linda! Servir a Deus é um privilégio e uma grande responsabilidade. Privilégio, mas também responsabilidade. Ponto de número 1, servindo a Deus. Vamos lá. No desenvolvimento do seu ministério, Jesus mostrou que estava em consonância com a vontade do Pai, cumprindo com excelência a tarefa que lhe foi confiada, conforme escrito, no Evangelho de João, capítulo de número 17, verso 14. Abre aí a sua Bíblia, livro de João, verso de número 17, o versículo de número 4. Falei 14, né? Mas é João 17, versículo 4, que nos diz assim, deixa eu marcar de laranja, que diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Olha o que Jesus está dizendo em oração a Deus. E eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me deste para fazer. Como que você glorifica a Deus? Cumprindo a sua tarefa, a tarefa que Ele te concedeu que você fizesse para o reino de Deus, para o reino dele. Então Jesus cumpriu. Isso é livro de João, capítulo 17, verso de número 4. Nosso ponto de número 1. Servindo com alegria. Sim, temos que servir com alegria ao reino de Deus. O serviço para Deus deve ser com alegria. O Salmo 100, já deixa marcado, jovem. Salmo 100, a gente já volta nele. Deixa só eu marcar aqui. O salmista convida as pessoas para servir a Deus com alegria. Vamos abrir e vamos ver o que o salmista pede no Salmo 100. Vamos ler o Salmo 100. Clica aí na Bíblia, jovem. Não deixa de clicar. Salmo de número 100. A partir, são 5 versos só, é pequenininho, que nos diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, preste culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Oh, aleluia! Reconheça que Ele é o nosso Deus, Ele nos faz, e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e com seus átrios e com louvor. Dê-lhe graças e benignidade ao seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por toda geração. Mas se concentra no verso de número 2, professor. Para replicar, ele começa dizendo: preste culto ao Senhor com alegria. Eu vou ao culto com alegria. E ele continua: entra na sua presença com cânticos alegres. Preste um culto com alegria e louvo a Deus com alegria. E o serviço é feito com alegria. Que maravilha! O Salmo de número 100. Continuando, Jesus em todos os momentos do seu ministério serviu a Deus de forma íntegra e com alegria, pois entendia que a sua existência estava condicionada a servir a Deus. Infelizmente, muitos querem ser servidos e ocupar lugar de honra.
Porém, na obra de Deus, para ser o primeiro, precisa ser servo de todos. Mais uma referência aí, alunos, professores, mais uma referência. Vamos ver. Livro de Marcos, capítulo de número 9. Marcos, clica aí, capítulo de número 9, o versículo de número 35. Que nos diz assim: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. O serviço para o reino é dar honra ao próximo, é sempre dar honra às pessoas e deixar que as pessoas nos honrem, dizendo que nós somos servos de Deus, mas eles que têm que dizer pelo serviço prestado, não porque nós ocupamos lugar de honra. Continuando, que venhamos aprender com o nosso Mestre Jesus, vivendo uma vida dedicada ao serviço do reino, pois é um privilégio servir a Deus. É verdade. Aqui o canal Bíblia para o Cotidiano começou, eu e o presbítero Alex, começamos devagar com live, sem equipamento, e o Alex foi para outro projeto pessoal, eu continuei aqui, o canal atingiu 1.000 inscritos, já está com 2.300 inscritos, as visualizações saíram no começo, era um sofrimento, não passava de 100, hoje tem vídeos no nosso canal com 5.000, 4, 3, 2.500, 4.500, ou seja, vídeos com acima de 1.000 visualizações. É um prazer poder ensinar e ver o comentário de professores da sala dos adultos da Betel, da sala dos adultos da editora CPAD, aqui da sala dos Conecta Jovens. Então é um prazer poder estar servindo a Deus. Eu estou sendo um canal de bênção para outras pessoas, mas a honra é de quem? É de Deus, mas o serviço tem que ser meu. Dá trabalho filmar, não tenho equipamento, filmo pelo celular, mas isso não é para me lamentar. Gravo pelo celular, edito pelo celular e publico pelo celular. Aí você pode estar dizendo assim, jovem: ah, professor, no mínimo você tem um S20 não sei o que, um Moto G100 ou um iPhone 12. Não, jovem, você sabe que celular que eu gravo? Talvez você nem ouviu falar. Eu gravo com um Tectoy On. Você já ouviu falar? Pois é, Tectoy é aquele fabricante de videogame que muitos nem sabem. Você, dependendo da sua idade, você nem sabe o que é Tectoy. Pois é, eu gravo com um Tectoy On. Gravo, edito e publico. Por quê? O reino é mais importante. Queria ter um desse daqui, esse 3 celular, um Samsung, um iPhone ou um Motorola? Lógico que eu quero. Você quer me presentear? Deixa aí na descrição que eu te mando o endereço. Mas não é porque eu não tenho que eu não vou fazer os vídeos, porque eu não vou, não é porque eu não tenho que eu não vou servir a Deus. Eu sirvo com as minhas forças e Deus me honra. Deus está honrando. Então eu quero que você ponha na cabeça. Não é porque você fala, esse professor aí ganha não sei quanto do YouTube aí e o equipamento é top. Não, eu aprendi muito cedo na presença de Deus, jovens. Eu aprendi muito cedo que eu tenho que usar o que eu tenho. E quando Deus me der condições, eu vou poder comprar um iPhone, um Moto G100 ou um Samsung S20, 21, 22, quanto melhor tiver. Câmera de vídeo, computador, enfim, mas eu não tenho. Mas eu só vou gravar, só vou trabalhar para Deus quando eu tiver condições. Sabe quando é que você vai trabalhar? Talvez nunca. Agora, se você começar agora a trabalhar, Deus vai te dar condições, Deus vai te honrar, vai levantar pessoas para te auxiliar. E mesmo se ninguém te ajudar, jovens, põe na tua mente. Você trabalha para um Deus que tem uma promessa eterna, a glória. Tem promessa melhor do que essa? Tem recompensa melhor do que essa? Sentar junto com o Pai à mesa e cear junto com Ele? Não tem recompensa. Então, não é desculpa trabalhar para Deus. Eu preciso do melhor para fazer. Não, você precisa ter vontade. O melhor a gente vai fazendo a cada dia. Então, aprenda. Jesus fez o serviço com honra e com glória. Por isso que está dizendo, se alguém quiser ser o primeiro, sirva. Sirva. Eu estou aqui
servindo a Deus, ensinando a palavra dele, pedindo a você que você esteja inspirado para que você venha servir a Deus da maneira que Deus te conceder. Ok? Vamos continuar. Que venhamos aprender com o nosso Mestre, Jesus, vivendo uma vida dedicada ao serviço do reino, pois é um privilégio servir a Deus. Fiz questão de ler novamente, porque é um privilégio para mim servir a Deus. Ponto 1. Ponto de número 2. Servindo, em obediência. A quem? Ao Pai. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Livro de Filipenses. Abre aí, deixa eu marcar a referência. Livro de Filipenses, capítulo 2, verso de número 8. Vamos ver a obediência de Jesus. E sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Obediência, jovem. Obediência ao Pai, e o Pai o honrou. Olha que maravilha. O serviço a Deus é mensurado pela... Opa, 2 pontos aqui, professor. Jovens, olha como que a gente vê o serviço a Deus. Fidelidade é a primeira palavra, e a segunda, proatividade. Ser proativo. Comecei gravando somente um vídeo do canal da editora Betel Dominical. Passei a gravar sobre o segundo vídeo com CPAD. Agora estou estreando esse segundo trimestre com a Sala dos Jovens. Então você vai sempre querendo oferecer o melhor, querendo sempre oferecer a Deus o melhor. Então cabe você ser proativo no reino de Deus, com fidelidade. Não esqueça. Jesus certa vez chamou de servos inúteis. Opa, Jesus chama alguém de inúteis. Olha só, aqueles que fizeram somente o que que lhe havia sido mandado, pois havia feito apenas o que deveria fazer. Será, jovem, que Jesus chamou alguém de inútil? Abre aí, vamos conferir essa verdade. Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, o verso 7 a 10. Vamos ver se Jesus chamou o pessoal mesmo aí de inútil, porque fizeram apenas o que lhe pediram, não fizeram a mais. Sabia? Vamos ver isso aqui. Anotou? Lucas 17, do 7 ao 10. Qual de vocês que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apressa-te e serve-me enquanto como o bolo, pois disso você pode comer e beber. Versículo número 8. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? De maneira nenhuma, porque o servo fez o que era determinado para fazer. Por exemplo, nós somos levantados para evangelizar o mundo. Deus vai agradecer por isso? É uma ordem. Temos que fazer com excelência, mais ainda. Porque olha o que fala o versículo de número 10 que Jesus diz. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado. Se você fizer tudo, só faz o que lhe mandam, Jesus diz bem aqui, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, quem cumpre apenas o seu dever, para Jesus é um servo inútil, porque não fez a mais do que foi pedido. É forte. Você já viu isso, jovem? Professores, dá ênfase a isso aí, que a gente às vezes está acostumado apenas eu faço tudo o que me manda, eu sou bom. Nananina, não, você é um inútil perante o reino, porque você só fez o que lhe mandaram e não a mais. Esse é o ensinamento de Jesus. Vamos continuar.
Nosso serviço para Deus precisa ser sem reserva, entregando-nos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, de maneira abundante. O que isso aqui pode dizer, jovem? Com todo o seu vigor. Lembremos-nos de que o servo mau foi condenado pela falta de iniciativa no trabalho. Então, se você não tem iniciativa no reino de Deus, você será condenado? Será que isso é verdade? Livro de Mateus, capítulo de número 25, o verso 24. Vamos ver o que diz. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que me pertence. Agora vamos ver a resposta. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juro. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10 talentos. Pois o que tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então, se você não trabalha por reino e você diz que tem Cristo como teu Salvador, deixa eu te dar uma notícia. Você é um servo inútil, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, verso 30, palavras do próprio Jesus. Então, está na hora, jovem, de despertar para trabalhar para o reino. Existem pessoas que fazem suas tarefas apenas por obrigação, não reconhecendo que serve a Deus. É um privilégio que venha desenvolver no coração do servo, sendo fiel na execução da missão. Então, que Deus desperte vocês, jovens, para o serviço do reino. Temos que trabalhar. Aqui nós temos um pensamento, só que eu acho que o nome dele é J. Hudson. Eu não sei qual é o primeiro nome dele, mas é J. Hudson. Ele coloca aqui um ponto para refletir, né? Que diz assim: todos os gigantes de Deus foram homens fracos. Eita, que contradição! Todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, servindo em sua obra na dependência do Espírito Santo. Por que esses homens foram chamados gigantes? Porque maior é o que está em mim e em você do que está no mundo. Quem é esse? É o Espírito Santo. Vamos para o nosso ponto de número 2, servindo ao próximo. É um pouquinho complicado, mas vamos aprender cada vez mais com Cristo. Servir a Deus é também servir ao próximo. Nosso mestre por excelência nos ensinou que não importa quão grandes somos, pois como filhos de Deus precisamos servir as pessoas, mostrando o amor e o cuidado de Deus para com o mundo. Então, se nós estamos dizendo que nós somos filhos de Deus, então nós temos que servir ao próximo. É a primeira frase aqui, ó. Servir a Deus é também servir ao próximo. Então, se você diz que serve a Deus e não faz nada pelo seu próximo, você só diz que serve, mas você não serve. 2.1. Tendo um coração misericordioso, um coração cheio de misericórdia, ou seja, se colocar
no lugar do outro. É impressionante perceber o sentimento que Jesus tinha pelas pessoas e a maneira como as tratava, principalmente os menos favorecidos. Não é fazer favor para receber nada em troca, é ajudar quem é menos favorecido. O comprometimento com o serviço ao próximo leva Jesus a conversar com publicanos e pecadores. Abre aí a sua Bíblia, ou melhor, clica aí na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo de número 2, o verso de número 16 e 17. Vamos ver se Jesus conversava com publicanos, deixa eu marcar aqui, jovens, publicanos e pecadores, que diz assim: quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisa de médico. Eu estou plena saúde, eu vou procurar o médico para quê? Mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores, porque justo já está justo. Mas pecadores precisam ser justificados pelo sangue de Cristo. Oh, glória! Cura os necessitados, aí mesmo no livro de Marcos, capítulo 1, 34. E para sua caminhada para ouvir o choro de pessoas, Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim, compaixão de mim, e ele para a sua caminhada para ouvir. Para servir ao próximo e indispensável. Para servir ao próximo é indispensável. Para servir ao próximo, é indispensável que o nosso coração tenha misericórdia pelas pessoas. O serviço ao próximo para Jesus não era apenas um slogan. O meu slogan é serviço. Não era um slogan religioso, e sim uma prática de vida. Prática, tá bom? Vamos lá? Um coração misericordioso reflete a glória de Deus e gera esperança nas pessoas. Opa! Então, se eu tenho um coração misericordioso, olha, reflete a glória de Deus para as pessoas. Você está gerando esperança nas pessoas com o serviço que você pode prestar? Então, é um alerta. Ao agir com misericórdia, demonstraremos ao mundo o caráter de Cristo, impresso em nossa vida. Estamos estudando sobre o caráter de Cristo. Então, como que as pessoas vão ver o caráter de Cristo quando nós estivermos agindo com misericórdia? O mundo entenderá que nós temos um caráter parecido com o de Cristo. 2.2, investindo tempo nas pessoas. Quão difícil é investir tempo nas pessoas, mas precisamos, porque Jesus assim o fez. Olha que coloca aqui o escritor César Barros. Jesus tinha uma missão para cumprir. Realizou milagres e prodígios. Andava por cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino. Porém, o que mais impactava as pessoas é que Jesus tinha tempo para ouvi-las e lhe ajudar em suas necessidades. Tempo para ouvi-las, tempo com as pessoas. Independente de sua classe social, assim como Jesus teve tempo para conversar com Nicodemos à noite. Nicodemos era mestre em Israel e Jesus conversa com Nicodemos, e é lá no capítulo 3 de João que temos aquela frase linda: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi numa conversa com Nicodemos, mestre em Israel. Mas olha só, ele também priorizou tempo para conversar com uma mulher samaritana
uma mulher rejeitada, uma mulher que tinha 5 maridos, o que ela estava não era dela, rejeitada pela sociedade, ele também para conversar com ela. Jesus tinha tempo para falar com mestres e tinha tempo para falar com os que eram rejeitados, certo? Perto da hora sexta no poço, que isso é João, continuidade. João 3, Nicodemos. João 4, a mulher samaritana. A sensibilidade de Jesus ao servir leva-nos a ouvir o grito silencioso de socorro daqueles que estavam à sua volta. E sua situação impregnada de amor valorizava o ser humano. Por quê, professor? Por que fala que ouvia o grito silencioso? Sabe o quê? A mulher com fluxo de sangue. Ela estava gritando por socorro, porém em silêncio. Só tocou nas vestes e foi curada. Jesus sente a sensibilidade desta mulher e a ajuda. Jesus é maravilhoso, vamos aprender com ele. Chegamos no nosso ponto número 3. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, comenta, compartilha e deixa um comentário aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Vamos trabalhar para o reino. Ponto 3, servindo na obra do Pai. Eu estou servindo na obra do Pai. E você? Anima-se, jovem. Vamos servir na obra do Pai. Deus nos chamou para ser seu representante nesta terra, como embaixadores, servindo em sua obra. Mas não podemos nos esquecer de que melhor que servir a obra é servir aquele que nos chamou. Opa, que maravilha! Eu vou repetir algo que eu já tenho dito aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Tem uma frase do pastor William Barros, da sala da turma da noite, da turma dos adultos, que tem uma frase que ele fala bem assim: o mesmo Deus que vê as obras que eu faço é o mesmo Deus que sabe por que eu faço essas obras. E o pastor César coloca quase a mesma coisa aqui: servir aquele que nos chamou para a obra. Não devemos apenas amar o serviço, temos que amar aquele que nos chamou para fazer o serviço. 3.1, chamados para frutificar. Essa aqui é importante, jovem. Você não é uma árvore infrutífera. Você é uma árvore que gera fruto, e o fruto que você gera, jovem, não é para você, é para outros jovens. Ser alimentado de quê? Palavra de Deus. Vamos ver. A Bíblia deixa claro que o chamado é uma prerrogativa divina. Em João 15,16, deixa eu marcar, João 15,16, já volto aqui para ler, jovem, segura só um pouquinho. Vemos que foi Jesus quem nos escolheu e nos nomeou para produzir frutos. Ou seja, vamos ver, livro de João, capítulo de número 15, o versículo de número 16. Vamos ver o que nos diz. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Oh, aleluia! Jesus está dizendo que escolheu a mim, escolheu você para que a gente possa dar fruto, e fruto que permaneça. Para quê? E pedindo em nome dele será concedido. Não tem sabedoria, jovem? Pede para ele. Professores, anima estes jovens a pedir sabedoria, porque Deus já nos escolheu, dando Jesus Cristo para que a gente possa dar frutos, e dando fruto, o fruto que permaneça. Quando você evangeliza, hoje eu posso dizer, não sei se ele vai ver, hoje um amigo querido, Pedro Alcântara, eu evangelizei ele, eu levei ele para Cristo, ele hoje é pastor. Olha, esse fruto, irmão, ele vai permanecer. É uma honra muito grande de poder ver Pedro
pregando, foi Pedro contando seu testemunho, levando outras vidas ao reino de Deus e saber que quem plantou a semente ali foi eu que insisti, mas insisti mesmo, que ele não queria Jesus, mas eu insisti porque eu tinha que gerar fruto. E inclusive hoje, na data que estamos gravando, que dia que é hoje, gente? Deixa eu ver que dia que é hoje. 24 de maio é aniversário dele. Parabéns para você, Pedro. Onde ele me encontra, jovens? Ele já é pastor. Ele me chama meu pai, porque eu o encaminhei para o reino de Deus. E isso aqui, esse fruto, jamais morrerá. Ele já está ministrando para outros e gerando mais frutos ainda. É para isso que nós estamos aqui, gerar fruto. Meus parabéns ao Pedrão, meu amigo querido. Vamos continuar. Que nos diz assim: quando Deus nos delega uma missão, é porque Ele sabe da nossa capacidade em executar tais tarefas e reconhece a nossa dependência em seu Espírito Santo. Mediante esta verdade, resta-nos servir de forma íntegra, submissa e com fidelidade. Opa, palavras importantes, professores, para dar ênfase. Jovem, no serviço de Deus temos que ter integridade, submissão a quem? Ao dono da missão. A missão não é nossa, então temos que estar sobre a ordem dele. E a ordem dele é o quê? Avançar. E com fidelidade, manter a fidelidade com Deus sempre. Sendo que o crescimento vem dele, é ele que vai dar o crescimento. Os discípulos de Jesus precisam cumprir com excelência a missão, ganhando o maior número de alma para o reino de Deus. É o que eu fiz com Pedro, que acabei de mencionar para você, e é o que eu estou fazendo no canal Bíblia para o Cotidiano, evangelizando milhões já, aliás, milhares, quero evangelizar milhões. Por enquanto eu estou ensinando já a milhões de pessoas. 5.000, 10, 3, 4, e se você me ajudar, jovem, esse vídeo pode chegar a 1.000, 2, 3.000 visualizações para você, o seu grupo de amigos. Isso aqui não é nada, replica, ajuda-me a evangelizar e cumprir o meu chamado junto ao Pai. Ponto de número 3, 3.2, melhor dizendo, usando os nossos talentos. Qual é o teu talento, jovem? É cantar, é interpretar, é tocar, é pregar, é escrever, é ouvir, é falar. São talentos imensos, cada um tem o seu talento e Deus pega esse talento que diz: você nasceu com esse talento, eu vou aprimorar para o serviço no reino. Vamos ver aqui? Deus nos presenteou com dons naturais e até mesmo dons sobrenaturais. 2 dons naturais e dons sobrenaturais. Eu diviso como talento, que todo mundo nasce com uma aptidão, e depois nós vemos o batismo com o Espírito Santo, que é o dom sobrenatural, os dons do Espírito. E tudo isso necessita ser usado em seu serviço na obra de Deus. Quando Jesus conta a parábola dos 10 talentos, do qual nós já lemos, no livro de Mateus, capítulo 25, a gente já leu sobre os 10 talentos, aquele que recebeu 10, recebeu 5 e recebeu 1. Olha o que diz aqui: seu objetivo é mostrar que nossas aptidão e tudo que somos e o que temos devem ser usado para o crescimento da obra de Deus. É o que eu estou fazendo. Algumas pessoas às vezes dizem assim: o professor fica toda hora pedindo para se inscrever, pedindo para comentar, para compartilhar. Se todas as vezes que eu pedisse para todas as pessoas que assistirem o canal Bíblia para o Cotidiano tivesse mandado, eu já não estaria mais com 2.400 pessoas, já estaria com 200 e 400 mil, 2.400.000. Certo? Por isso que nós temos que usar o nosso talento. Eu tenho uma facilidade de olhar para o celular, gravar e colocar, outros não têm. Então cada um usa de uma maneira, só não podemos parar. Temos que continuar trabalhando.
Infelizmente, existem pessoas que se enveredam ao ativismo religioso, achando que está fazendo a obra, porém só produzem palha. Começa e não termina. O canal Bíblico Cotidiano já passou de um ano. Fizemos o ano dia 2 de abril de 2022. Ou seja, a gente está no dia que eu falei para você, 24 de maio. Ou seja, um ano, quase um ano e 2 meses de canal. Então não é fogo de palha, irmão. Começa e termina. Tem que ter uma consistência. Seja consistente, jovem. O ativismo acontece quando amamos mais o trabalho do que o dono da obra. Eu amo o canal, mas não amo Deus. Eu faço por hipocrisia. Eu tenho que fazer pensando no meu Deus, que está cada vez mais querendo jovens para o seu reino. Que nossa dedicação e devoção seja para Deus da obra e não para o trabalho em si. Opa, Pastor César, que bonito, vou anotar isso aqui. Jovens, anota isso aí, professor, dá ênfase, que a nossa dedicação e devoção seja para o dono da obra e não para o trabalho em si. Não é o trabalho, é você amar quem é o dono do trabalho. Concluímos, jovens, chegamos na conclusão. Olha só, Jesus se fez servo. Sim, você está aprendendo. E ninguém serviu tão bem quanto ele. Ser discípulo implica em servir com amor. Implica servir com amor, pois a verdadeira servitude conduz à ação. Se eu digo que eu amo Cristo, que eu tenho Cristo, o caráter dele, sou moldado pelo caráter dele, vai produzir o que em mim? Ação. Ação de fazer o quê? De ajudar o próximo. Ensinei o que para você hoje, jovem? Olha o que eu ensinei para você. O serviço está ligado a uma atitude prática da vida cristã. Servir a Deus é um privilégio que deve ser exercida com responsabilidade. Olha só, essa foi a nossa lição de número 9 que você aprendeu. Não vim para ser servido, mas para servir. Da sala do Conecta Mais Jovens, da editora Betel Dominical. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima aula. Que Deus te abençoe.